Repete comigo: Senhor, nós abençoamos essa nação. Declaramos um poder maior neste tempo. Um grande resgate. Cura. Sara essa terra. Vem com teu poder. Proteja esses que governam, libertando-os das garras das trevas. Mas pedimos àqueles que vão governar agora a partir de janeiro, o Senhor venha guardá-los, protegê-los de todo o mal, porque temos certeza que o Senhor está colocando um homem justo, um homem temente a Ti. Guarda a família dele, guarda aqueles que estão o acompanhando nessa nova etapa. Nós vamos ver coisas muito grandes nessa nação. Como celeiro de embaixadores, daqueles que vão ser enviados para muitas nações. Nós cremos que aqui também há um celeiro de adoradores, de profetas, que vão profetizar. As nações vão olhar para o Brasil e vão dizer: de fato, o Senhor governa lá. De fato, é a nação mais próspera da terra. E eu creio nisso. Nós vamos ver, para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ver muitas coisas. Apesar que as trevas estão mais agitadas do que antes, porque o inimigo está raivoso com tudo que está acontecendo. Mas isso é o normal dele. Mas o normal do povo de Deus é ser mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Amém, amados? Porque há um remanescente fiel nessa terra, há um povo genuíno e verdadeiro de Deus, que de fato ora, que de fato tem buscado a face de Deus, para que a luz do rosto do Senhor resplandeça sobre esta nação. E nós vamos ver. Eu quero ver e você vai ver em nome de Jesus. Porque há palavras proféticas intensas sobre o Brasil, e que este é o tempo delas se cumprirem, que o principado da pobreza está caindo por terra, o principado da corrupção está caindo por terra, o principado da anarquia está sendo banida dessa terra, em nome de Jesus, amém? Aleluia, é isso aí. Espírito Santo, faz a obra aqui hoje. Nós temos visto milagres acontecerem, curas, como vimos de manhã, Senhor, o Senhor passeou neste lugar. As vidas foram libertas, as curas aconteceram. E eu não sei o que o Senhor vai fazer aqui, nesta noite, mas creio que o Senhor sempre nos surpreende. Que o Senhor vai além das nossas expectativas e faz muito mais do que pensamos. Segundo o teu poder que opera em nós, o teu poder vai operar neste lugar. O Senhor está nos visitando, está de fato começando a trazer sinais do avivamento, e nós vamos ver o avivamento da Antares 1:9. Mas, Senhor, isso vai nos acompanhar para onde nós formos. E vai ser muito maior para a tua glória e louvor. Amém, amados? Glória a Deus. Você está feliz? Em Cristo nós somos felizes, apesar de tribulações que passamos. Jesus avisou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E não é diferente conosco. Mesmo diante de tribulações e aflições, nós somos bem-aventurados. E nós sempre damos graças a Deus por tudo, a palavra diz. Porque se Ele está no controle, e Ele está mesmo, nós sabemos que, como filhos verdadeiros de Deus, nós temos até muito mais do que as misericórdias dEle. Porque as misericórdias dEle são até para os injustos e para os maus. Ele faz se levantar o sol sobre ruins e maus, e faz descer a chuva sobre justos e injustos. Mas você não pertence a essa classe, você é filho. Como filho nós somos príncipes, então nós temos o privilégio de termos muitas coisas, de sermos herdeiros. Cristo e herdeiros de Deus, amém, amados? E eu quero falar de uma coisa, não se assuste.
Porque não adianta eu ficar buscando mensagens triunfalistas, que chegam até muitas vezes a serem mirabolantes. Eu não estou buscando isso. Porque o evangelho verdadeiro, ele é triunfalista. Como é que faz com esse microfone, pelo amor de Deus? Ok. Por que o evangelho verdadeiro por si só, ele é triunfalista? Pelo seguinte, por 3 razões. Primeiro, ele salva do pecado, portanto salva do inferno. 2, ele nos salva deste mundo corrompido e tenebroso. Amém? 3, ele nos salva de nós mesmos. Porque o problema está em nós mesmos muitas vezes. Então ele nos salva do velho homem, daquilo que éramos, para nos tornar uma nova natureza em Cristo Jesus. Glória a Deus. É sobre isso que pregamos. Mas eu quero falar uma coisa, não se assuste, eu quero falar sobre lepra. Poxa, está indo fundo. Existe a lepra espiritual que é pior até que a física. E qual que é a lepra espiritual? Você sabe me dizer? Esconder os nossos pecados. Ocultar os nossos pecados. E quantas pessoas por aí, existem multidões nas igrejas, e eu posso dizer isso sem medo de errar, que não estão salvas. Porque existem multidões que estão ocultando seus pecados e se tornaram leprosos espirituais. Mas eu quero te dizer uma palavra aqui, simples até, para nós chegarmos até num ponto, que é a simplicidade, a humildade. E que tem muitos que não são humildes, ou se fazem de humildes e simples, mas não são. Estão escondendo pecados. E hoje é tão fácil porque temos um Redentor, aquele que vive, que veio e pagou o preço pelos nossos pecados, morreu naquela cruz todo massacrado, sem ter uma palavra de murmúrio, de reclamação, muito pelo contrário, ainda na cruz disse palavras poderosas, que vieram de encontro a tudo aquilo que o Pai queria que ele fizesse. E ele ressuscitou ao 3º dia. Ele é o nosso eterno Salvador. Então, nós temos algo que muitos estão precisando aí fora. Estão gemendo e famintos para conhecer o Deus que nós conhecemos. Então, não há desculpa. Porque hoje, quando você confessa, ou quando você se arrepende e confessa, você é liberto dos seus pecados. E pode viver uma vida triunfante aqui na terra, sim. Para a honra e glória dele. Mas quantas pessoas não estão vivendo uma vida de vencedores porque estão ocultando seus pecados? E isso faz muito mal. Isso vai oprimindo até o ponto de se tornar essa lepra espiritual. Amém? Então vamos falar, vamos abrir a Bíblia, vamos pregar. Abra sua Bíblia, já pôs bateria aí? Porque aquele é melhor. Amém? Ok. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Quem teve quinta-feira aqui? Você chegou rindo em casa, mas... Chegou. Ele se contorcia ali. Deus se ri do inimigo, diz lá no Salmo capítulo 2. Então, isso não é do diabo, é do Espírito Santo. Amém? E diz também que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Vamos ver o que Deus vai fazer. Eu não sei, Ele é Deus, Ele faz como Ele quiser. Aleluia. Aleluia. Que sempre você seja quebrantado, cheio do Espírito Santo. Você sabe, meu irmão, agora eu vou confessar uma coisa para você. Não é pecado, porque eu não pequei hoje. Não, a gente peca todos os dias. Mas é o seguinte, eu oro para você ser cheio do Espírito Santo. E hoje eu te vi quebrantado aqui, alegrou muito meu coração. Aleluia. Você vai profetizar sobre as pessoas. Eu falo assim, faça o Isaías, um homem cheio do Espírito Santo, um profeta. Está vendo como Deus ouve a nossa oração? Não duvide disso. Tudo que orando, pedindo, crendo, já será vosso. Ok, vamos ver aqui um negócio tremendo. Falar sobre um leproso fariseu, para começar. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas. Então,
os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com unguento. Então o fariseu que o tinha convidado viu isto. Disse consigo mesmo, se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão, uma coisa tenho a dizer-te, respondeu ele, dize a mestre. É o seguinte, esse Simão, muito embora aqui não diga que ele é leproso, mas é o mesmo Simão que fala em Mateus capítulo 26, versículo 6, é o mesmo Simão que fala em Marcos capítulo 14, versículo 3, Simão o leproso, e de fato é ele mesmo. Interessante que este homem, apesar de ser leproso, ele não vivia isolado, porque naquela época, e até hoje assim, muito embora essa doença, essa praga está sendo erradicada, eles viviam em aldeias ou em lugares isolados, porque eles não podiam viver na sociedade ou na cidade ou na sua própria casa. Pela própria lei judaica, o leproso era considerado imundo, não podia nem chegar perto, tem que ficar distante. Mas como este homem era um fariseu e um homem abastado, ele tinha recursos, ele podia viver lá na sociedade, na cidade. Tanto é que ele convidou Jesus para ir jantar na casa dele. Jesus foi. Só que esse homem é um homem que se julgava justo por ele mesmo, como se ele não tivesse pecado nenhum. Mas vamos lá. Certo, e Jesus falou uma parábola para ver o que ele dizia. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus, julgaste bem. Então, voltando-se para a mulher, disse a Simão, interessante, vamos supor que Simão estivesse aqui, ele voltou-se para aquela mulher e começou a falar a Simão. Jesus é demais, hein? Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, porque era costume naquele tempo dos israelitas, quando chegasse uma visita, e fosse o anfitrião desta visita, ele tinha que lavar os pés como um gesto de honra e também um gesto de amor, um gesto de que aquela pessoa era próxima dele, era uma visita importante. E ele lavava os pés por causa das ruas empoeiradas naquele tempo, lá no Oriente Médio. Amém? Não me deste água para os pés, esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo de beijar o rosto, que também era costume, e é costume entre nós, amém? O ósculo santo, de um santo para com outro santo. Muito bem. Mas desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo. Quando eles recebiam um convidado, e convidavam essas pessoas para irem lá em suas casas, era normal eles ungirem a cabeça com óleo. Era um sinal que eles estavam se agradando de receber aquela visita, um sinal de unção sobre a cabeça do anfitrião, sobre a cabeça do visitante. Interessante isso. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados. Pois muito amor, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os teus pecados te são perdoados. Porque aquela mulher estava quebrantada de coração, estava reconhecendo quem Jesus era, porque ela se prostrou aos pés de Jesus, e só se prostra aos pés de um Deus. Ela estava reconhecendo que Jesus era o Cristo, ou que Cristo estava em Jesus. Então ela estava reconhecendo que ele era realmente o Messias que eles estavam esperando, e ela, naquele ato de humildade, simplicidade, ela estava adorando ele. Estava fazendo, naquela atitude, tudo aquilo que aquele homem, o fariseu leproso, não tinha feito. Interessante que Jesus foi lá na casa do fariseu leproso, sentou-se com ele à mesa. Não teve problema para Jesus sentar-se do lado de um leproso.
Como eu já disse, como está lá em Mateus e Marcos também. É o mesmo homem. Mas aquele homem estava ocultando os seus pecados, mesmo conhecedor da lei, como ele era. Ele sabia que ele não podia viver na sociedade. Mas ele tinha essa regalia, ele tinha essa vantagem por causa da posição dele. Então veja que aquele homem era um homem hipócrita. Que ele não reconheceu a messianidade em Jesus, não reconheceu que era o Cristo. E ainda falou, apontou o dedo, lá no coração dele, apontou o dedo para Jesus, dizendo, se esse fosse profeta, saberia quem é esta mulher, uma pecadora. Só que Jesus veio para os pecadores, o Cristo veio para os pecadores, como médico vai visitar aquele que está doente. Não veio para aqueles que se achavam justos e se colocavam na qualidade de justos, como que dizendo, eu não peco, eu sou limpo, eu não sou impuro, um pecador como esta mulher pecadora. Então veja bem, aquele homem tinha muito mais pecado até que aquela mulher, mas como ele não era e não se quebrantou, aquela mulher foi perdoada em todos os seus pecados, e lógico que ela amou Jesus, amou o rei por causa daquilo, mas aquele homem continuou na sua lepra física e na sua lepra espiritual. Amados, parece que muita gente hoje, em muitos lugares, estão vivendo como se estivesse no tempo da lei, amontoando seus pecados, e como se não tivesse acontecido nada, uma vida de aparência, uma vida que estão se escondendo atrás dos seus próprios pecados, e se julgam as pessoas mais santas, mais sábias, por elas mesmas. Mas, o que a palavra diz? Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Ou seja, essa pessoa já se arrependeu. Essa pessoa de fato é uma pessoa quebrantada. Essa pessoa de fato confessou seus pecados e vive nesta prática. Se pecar, confessa. E é livre, imediatamente livre, porque é assim que Deus age, é assim que Deus faz. Ele já nos salvou, portanto temos um Deus que nos perdoa de todo pecado. Como diz lá no livro de João, de 1 João, capítulo 1, digo isso para que não pequeis. Todavia, se pecardes, temos um intercessor junto ao Pai. Se você se arrepender e confessar, Ele vai te perdoar no mesmo instante, e você vai continuar vivendo uma vida vitoriosa. Amados, não é complexo, não é difícil, não é algo do outro mundo nós vivermos uma vida de sobrenaturalidade, uma vida de fato de vencedor, quando somos simples e humildes, e não nos colocamos numa posição de que nós somos os mais santos. Amados, é fácil ter uma vida vitoriosa assim, não é difícil, o problema é que nós complicamos as coisas. Nós nos cercamos do nosso próprio conhecimento, muitas vezes, das nossas próprias ideias, e não permitimos que o Espírito Santo vá lá e faça a obra, não permitimos que o Espírito Santo nos conduza, não permitimos que o Espírito Santo fale conosco, e Deus quer falar conosco todos os dias. Deus quer nos ungir todos os dias, Deus quer nos aprovar todos os dias, Deus quer nos guiar aquilo que Ele já preparou, porque Ele tem as suas propostas, e as suas propostas são muito melhores que as nossas. As nossas não servem para nada. Agora olha o que diz a palavra lá em Isaías 64:6, que a nossa justiça própria são trapos de imundícia. Amados, o que eu te aconselho é o seguinte: seja uma pessoa quebrantada, seja uma pessoa simples, seja uma pessoa humilde. É nesse ponto que eu quero chegar, porque humilde é aquele que não tem problema com nada. Ele sabe quando ele está pecando e que ele está entristecendo o Espírito Santo, ele se quebranta na mesma hora. Pequei contra ti, Senhor, pequei contra ti, como disse Davi lá no Salmo 51, pequei contra ti tão somente, Senhor, eu pequei, lava-me com isopo, Senhor, não retires de mim a tua presença, o teu Espírito Santo. E ele vai falando que Deus
rejeita o coração soberbo, mas o quebrantado ele não rejeitará. Aleluia. Ele recebe de braços abertos. Agora, olha que interessante, como um homem conhecedor profundo da lei, e até dos rolos proféticos, dos pergaminhos proféticos que ele lia todos os dias, porque ele tinha acesso, ele podia ir na sinagoga como um fariseu, como doutor da lei, pegar aqueles livros, tirar lá daquelas estantes e ler. Ele lia, ele fazia isso. Mas o coração dele estava tão fechado e tão duro que ele não reconheceu quem era Jesus. Amados, quando escondemos os pecados, nós não estamos reconhecendo Cristo. Nós não estamos reconhecendo a obra que Ele fez na nossa vida. E amado, nós precisamos partir daí. É partindo deste ponto de arrependimento é que vamos ter uma vida de sucesso de fato em nome de Jesus. Amém, amado? Aleluia. Eu tenho buscado muito a Deus porque eu resolvi mesmo, Senhor, eu quero ver o avivamento a começar na minha igreja. Porque se eu ver isso na minha igreja, um povo quebrantado, um povo que recebe os milagres, um povo que é curado, um povo que é revestido de poder, significa que isso lá fora vai ser muito mais do que ser na minha igreja. E é isso mesmo, amados. Por isso que Jesus falou primeiro em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e até os confins da terra. Então imagina quando aqueles homens saíram de Jerusalém para pregar. Você vai olhar Felipe, diz que ele andou nos sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Sinais estavam na vida dele, e todos os lugares que ele ia, os milagres aconteciam, as pessoas se convertiam, as pessoas se arrependiam, quebrantadas, e grande era o poder de Deus através da vida daquele homem. Amados, eu quero ver isso aqui, mas não adianta nós querermos o avivamento se nós não formos pessoas de coração aberto para Deus. Se nós não formos pessoas simples, Deus não vai fazer. Eu digo simples de mentalidade, simples de coração, porque Jesus falou isso: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Interessante que Paulo fala que o próprio Deus é simples, o Deus criador dos céus e da terra. Como ele pode ser simples? Mas ele é. Porque Jesus foi, ele e o Pai são a mesma pessoa. Ele falou para Filipe: como queres conhecer o Pai? Estás comigo há tanto tempo e não vi o Pai em mim? Olha só como é a mentalidade de Deus, amados. A mentalidade de Deus, apesar de Ele ser o Criador e criou todo esse complexo desse universo, criou os mares, a natureza, os montes, o gado, tudo. Ele é simples. Uau! Ele é simples, e esses são os adoradores que Ele busca. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E uma pessoa que não é quebrantada, uma pessoa que é orgulhosa, ela não vai adorar Deus em espírito e em verdade. Em primeiro lugar, ela vai ter dificuldade em andar no espírito. Ela vai ter dificuldade em entender as coisas espirituais. Ela pode até ler a Bíblia de capa a capa, mas ela vai ter dificuldade de entender espiritualmente a palavra de Deus. E a palavra de Deus cura, a palavra de Deus renova, a palavra de Deus não volta vazia para Ele, porque ela fará o que lhe apraz, amém? Porque sempre quando a palavra de Deus é enviada, ela vai encontrar corações quebrantados, para que ela se introduza naqueles corações e faça a obra que precisa ser feita, amém? Oh, aleluia! Amado, o dia que eu vi a primeira mensagem, eu fiquei tão apaixonado, eu fiquei tão, parecia que eu era do outro mundo, e nós somos mesmo, né? Amém? Falei, nossa, que coisa, o que é isso? Aí eu ia, todas as vezes, vinha pregadores de fora, eu quero lá ver o que esse homem tem a dizer da parte de Deus, e eu comia, eu bebia, e eu falava, nossa, será que um dia eu vou pregar a palavra? Aí veio um profeta e falou, você vai pregar até para árabes. Falei, Deus, será que isso é verdade, o que ele está falando, meu Deus santo? Pois é, tem muçulmanos que se converteu nas minhas mãos, para honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Hoje eu prego nos países árabes também. Amados, mas tudo isso começou como? Senhor, eu te amo, eu quero a Ti, Senhor, faz a obra na minha vida, meu Pai. E eu passei por tudo que é cura e libertação que você possa imaginar.
Eu, quando estava confessando os meus pecados, eu chorava diante de Deus. Porque eu não queria entristecer, eu comecei a entender quem Deus era na minha vida. Amados, Deus não fez, Deus não está fazendo. Só que não parou por aí, porque eu quero muito mais, eu quero romper os limites. Porque aquele que é simples, humilde, ele rompe os limites. Ele vai muito mais além, amados. E é isso que eu quero dizer para você, nós precisamos ser pessoas rompedoras. Rompedoras, porque Deus tem muito mais. Deus é multiforme sabedoria. Ele tem a cada dia coisas para nos revelar. Ele tem cada dia palavras proféticas para nós. Ele tem a cada dia milagres. Ele tem a cada dia sinais, porque Jesus falou que os sinais vão seguir aqueles que crerem. Ele tem palavras para nos dizer a cada dia da nossa vida. E Ele sempre tem muito mais, amado. Ele não quer parar por aí só com você. Ele quer ir muito mais além. Mas uma coisa você precisa querer. Isso basta para Deus. Quando você quer, para Ele é o suficiente. Eu vou fazer. Eu vou fazer porque Ele me busca, Ele quer. Então eu vou manifestar minha glória mesmo. Aleluia, eu vou usar essa pessoa. Porque Deus, tudo que Ele quer é nos usar. Pensou no meio desse mundo corrompido e tenebroso, Ele quer levantar um exército neste tempo. Amados, o avivamento não vai ser só para meia dúzia de pessoas. Escute o que eu estou falando. Na quinta-feira, quando veio a unção da alegria, uns começaram a orar pelos outros, não foi assim? Eu cheguei para a Eulália, ela se contorcia, né? De rir. Eu nunca vi uma mulher rir tanto como ela ria. O diabo ficou a 1 milhão de quilômetros longe. E aí eu falei, dá sua mão aqui. Vai impor as mãos no ventre das outras mulheres. E as outras começaram a rir. E as outras começaram a ser tocadas. É assim que Deus faz. Amém? Você pode. Diga comigo, eu posso. Mas eu preciso ter o coração limpo, quebrantado. Eu não posso ocultar pecado diante de Deus. Deus não te obriga a confessar, sabia? Ele não te obriga. Mas Ele não pode fazer o que Ele tem para fazer. E eu quero ver o Senhor fazer, aleluia. Glória a Deus. Olha uma diferença aqui com uma outra pessoa. Olha que diferença de um para outro, né? Mateus capítulo 8, versículo 2. Jesus, ele tinha acabado de descer do monte, tinha passado lá a noite inteira e veio uma multidão. Quando ele acabou de descer, diz que veio uma multidão para seguir Jesus. Olha, que unção que foi gerada ali, hein, quando ele foi orar. Aí descendo do monte, versículo 1, seguiu uma grande multidão, veio um leproso, versículo 2, e o adorou. Uau! Que diferença! Que diferença de um para outro. Quem que aquele homem era? Ele estava lá no caminho. Ele não era um fariseu. Não era um doutor da lei, não era um sacerdote. Não era um homem que podia dizer, eu conheço a lei, eu conheço os profetas, eu tenho estudado. Não. Ele simplesmente se prostrou e adorou. Olha a simplicidade, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Reconheceu quem era Jesus. E disse, se quiseres, olha a simplicidade, se quiseres, pode tornar-me limpo. E o que Jesus fez? Aquele fariseu podia ter feito a mesma coisa. Jesus estendeu a mão e o tocou dizendo, quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Imediatamente. Não é que ele precisou ficar orando lá 2 horas, não, imediatamente, por causa do coração dele. Então o fariseu não podia ter feito a mesma coisa, amados. O fariseu não foi curado. Mesmo Jesus tendo se sentado do lado dele na mesa da refeição, lá do jantar, não teve problema nenhum para o Criador dos céus e da terra sentar-se do lado de um leproso. Para Jesus nunca tem problema nenhum. Amém? E eu quero andar com quem não tem problema. Para levar a solução para muita gente. Amém, amados? Para levar a solução para aqueles que estão cheios de problemas. Aleluia. Olha só que coisa tremenda isso.
Agora eu quero falar uma coisa aqui importante, mas eu vou falar no final. Que é lá no mesmo contexto de Lucas, capítulo 7, que está ali, que coisa tremenda aqui. Que uma coisa faz parte da outra. Mas vamos ver um outro leproso, que é 2 Reis, capítulo 5, o Naamã, um general da Síria, que era o general mais importante da Síria. Diz a palavra, um homem muito importante diante lá do rei, do seu senhor. 2 Reis, capítulo 5, no tempo do profeta Eliseu. Esse profeta foi macho, como diz por aí. Eu não gosto de falar uma coisa aqui, que a apóstola vem em cima de mim depois, mas ela não está aqui. Então eu posso falar. Esse homem, esse profeta era porreta. Porreta diz que é um cara, você que é lá daquela terra. O que é porreta? Cabra macho. Como diz por aí também, pau para toda obra, é isso? Aquele que enfrenta qualquer situação. Oh, que tremendo isso. Aquele profeta era assim. Por isso que os profetas eles são meio sisudos, né? É característica do profeta. Não é que ele não seja uma pessoa amável, que não ame, mas é característica do profeta, porque ele está sempre focado no propósito. Se às vezes eu passar por você e não te cumprimentar, não briga comigo. Continue orando por mim, viu, Zé? Porque às vezes eu não estou percebendo isso. Isso é normal acontecer. Amém? Aleluia. Que nem chegou um casal, na época que eu não tinha esse dom de pastorear, que Deus foi dando depois, né? O dom de aconselhar, de pastorear. E estava lá no início da igreja, e ele chegou lá, isso uns 18, 19 anos atrás. O casal chegou, eu queria perguntar para o senhor, aonde que nós devemos congregar? Se é lá em São Paulo, que a igreja era de São Paulo e tinha em Alphaville também, lá na Araguaia. Onde que nós devemos congregar? Lá em São Paulo ou aqui? Aí eu perguntei, secamente, onde você mora? Aqui. É lógico que é aqui, né? E virei as costas e saí. Bom, também uma pergunta óbvia, precisa ter uma resposta óbvia, né? Mas foi isso. Mas daí depois Deus foi me ensinando. Hoje eu tenho amor para dar para todos. Não se preocupe. Mas muitas vezes eu estou focado em alguma coisa lá, falando com Deus. Às vezes eu posso não perceber que eu não te cumprimentei. Não fica chateado. Amém, amados? Ok, aleluia. Então, glória a Deus. Já não vou ser apedrejado hoje lá fora. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem grande diante do seu senhor. E de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Olha só. Deus olhava para aquele homem. Era este homem valente, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Agora, essa menina que eles levaram cativa para servir na casa de Naamã, era uma menina humilde e simples, e você pode ter certeza disso que eu vou falar. Aquele homem foi curado da lepra por causa da simplicidade do coração daquela menina israelita. Pode ter certeza disso. Disse esta sua senhora, versículo 3, Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha que lindo. Naamã foi ao seu senhor, ele disse o que a menina da terra de Israel havia falado. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviaria uma carta ao rei de Israel, como se o rei pudesse fazer alguma coisa. Mas assim eles pensavam. Assim Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestidos. Isso para presentear, eles faziam assim naquela época. Entregou a carta ao rei de Israel, que dizia, logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Olha como eles pensavam. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus, posso matar e vivificar, porque este envia alguém a mim para ser restaurado da sua lepra. Notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim, porque era inimigo. A Síria sempre foi até hoje inimiga de Israel. E eles sempre guerreavam entre eles.
A Síria muitas vezes quis invadir Jerusalém, quis destruir os judeus. Então foi óbvio que ele pensasse desta forma: nossa, porque ele está vindo a mim com uma carta do rei? Não, tem coisa aí. Mas aí, versículo 8, quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, porque quando o rei rasgava as vestes naquele tempo, eram duas coisas: ou ele ia jejuar, se humilhar, ou ele estava, de fato, chamando a nação para um jejum. Por isso que todos ficavam sabendo. E não foi diferente. Eliseu, o rei ficou sabendo, o Eliseu ficou sabendo. Mas deixa eu falar uma coisa que me ocorreu aqui agora. Olha, lendo isso, me ocorreu um negócio de jejum. Eu tive um sonho ontem. E eu ia na igreja, eu ia lá em Itapevi e vinha aqui também. E falava com algumas pessoas, eu vi até o Didi no sonho. Falou, olha, e uma das pessoas que eu falava era ele. Falou, olha, Deus me falou que nós precisamos jejuar. Nós precisamos fazer 3 dias de jejum. E depois, nós vamos dar um tempo e vamos fazer 21. Então nós precisamos jejuar. Nós vamos jejuar segunda, terça e quarta, 3 dias, com líquido. Amém? Quem puder, vamos fazer isto juntos, porque Deus me falou em sonhos. E eu não tenho dúvida que se Deus está nos chamando para jejuar, porque algo Ele quer fazer e está retido, e o jejum vai quebrar as barreiras, amém? Vai fazer com que seja liberado. Então eu creio que é algo grande que Deus vai fazer, amado. Vamos jejuar. E depois nós vamos ficar atentos para ver quando nós fazemos o de 21 dias. Que eu entendo que deve ser o jejum de Daniel, só de legumes. Está comigo aí? Amém, amados? Vamos jejuar, porque tem coisas que Deus vai liberar em nome de Jesus, você pode ter certeza. Tanto espiritualmente, financeiramente, milagres Deus vai liberar, maravilhas Deus vai liberar, sinais já liberou. Os sinais já liberou. Agora, não sei, Deus pode fazer sinais hoje diferente do que fez na quinta. Vamos ficar atentos. Espírito Santo, faça, tenha liberdade, Senhor, para fazer neste lugar tudo aquilo que o Senhor tem planejado para fazer, Pai. Senhor, cura, restaura, liberta, faz coisas grandes. Vem um novo batismo de poder, Pai. Aleluia! Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberás que há profeta de Israel. Eita nós! Ele tinha convicção do que ele falava. Por quê? Eu quero ter essa convicção, não por arrogância, não por altivez. Sabe por quê? Ele é um homem que andava na presença de Deus. Ele ouvia Deus. Que nem Elias falou lá para o rei Acabe. Segundo a minha palavra, não vai chover. Os céus vão se fechar. Eu estou falando porque eu ando diante da face de Deus. Ele disse isso. Lá em 1 Reis 17. Amém. Que coisa tremenda. Isso não é sinal de arrogância, soberba, não. Porque ele sabia o que ele estava falando. Deus falava com ele. Amém, amados? Aleluia. Que coisa fantástica. Assim veio Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Olha só. Deus estava tratando com aquele homem. O Naamã. Eliseu mandou-lhe um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e serás purificado. Porém, Naamã indignou-se muito, se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia, por-se-ia em pé, e invocaria o nome do Senhor seu Deus, agitaria a mão sobre o lugar infectado. Então ele precisava ser tratado. Amém? Deus conhece o teu coração melhor do que você mesmo. Ele sabe onde ele precisa te tratar. Ele sabe qual a área que ele precisa te pegar e falar: olha, precisa tirar isso aí de você. Tem muitas coisas que nós não nos libertamos delas porque resistimos. Pensamos que vai doer, muitas vezes dói mesmo. Mas depois gera frutos dignos de arrependimento, aleluia. Como diz na palavra. Ele se indignou, foi dizendo: eu pensava que ele certamente faria tudo isso que eu falei. Versículo 12, não, Ana,
rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim, se voltou esse foi com indignação. Eu tive lá já, e realmente as águas do Rio Jordão são escuras, sempre foram. Eu até me batizei lá de novo, quase escorreguei naquelas pedras, porque é cheio de pedra. É assim. E olhando aparentemente, de fato, não são águas que muitos nadariam nelas. Mas aquele homem falou: tem rio mais importante lá, mais bonito, mais cristalino lá na Síria, eu vou para lá. Não poderia eu lavar-me neles e ser purificado? Assim se voltou e se foi com indignação. Chegaram-se a ele os seus servos, e lhe disseram: meu pai, olha, presta atenção nisso. Os servos dele o chamaram de pai. O inimigo é imitador barato. Então, por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Pelo seguinte: o negócio de paternidade é real. Pai é um só que é Deus. Não, ele levanta pais aqui na terra. Porque Deus não vem aqui pessoalmente, mas ele dá um ministério. Ele dá um ministério. E no ministério apostólico tem esse quesito de paternidade, amor. Isso é real. Amém? Deus dá essas qualidades porque são dons de Deus. Assim como eles chamavam lá o general de pai. Davi chamou Saul de pai. Meu pai, não quis te fazer mal nenhum. Lá em 1 Samuel capítulo 22, quando ele estava do lado de Saul, ele até cortou um pedaço da orla do manto, e os que estavam com Davi, os amigos de Davi, falaram: olha, Deus o colocou nas suas mãos, mata ele agora, é a oportunidade. Foi Deus que fez, viu? Olha o conselho. E Davi tremeu, porque ele não queria tocar, e ele falou: não posso tocar no ungido do Senhor. E quando ele se revelou lá na montanha, Saul estava lá embaixo, ele mostrou a orla, um pedaço da orla da sua veste, e disse: meu pai. E Saul perseguia para matá-lo, hein? Mas ele viveu na casa do rei. De fato, o sogro é pai. Sabe o termo sogro em inglês, como é que é? Father-in-law, pai na lei. Olha que tremendo isso. Paternidade é uma coisa real. Amém, amados? Amém. Aleluia. Mas, e aí, como é que foi o negócio? Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, não o terias feito? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e serás purificado? Pelo que ele desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne foi restaurada. E se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. 7 apontava para Cristo. Eu não tinha vindo, mas apontava para Cristo. E olha só, que tremendo isso. Aquele homem relutou, mas acabou se rendendo. Porque para ele mergulhar, ele teve que tirar as vestes dele. Aquele homem tinha uma vestimenta, de general, porque era general lá do exército. E até o rosto dele era coberto, por causa da lepra. Mas ele teve que se expor e tirar toda aquela vestimenta. Ele tinha dificuldade de fazer isso, porque todos iam ver a lepra dele. Mas ele acabou se rendendo às evidências, mesmo relutando. O que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que muitos de vocês relutem, abram o coração e confesse os vossos pecados. Porque você tem tudo a ganhar. Quem mais tem a ganhar é você que faz isso, amém? Porque Deus vai te ver realmente como filho. Falou: puxa, realmente este é meu filho. Eu vou manifestar unção na vida dele. Eu vou abrir as portas para ele. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Mas olha que diferença. Um homem que estava se escondendo, ou escondendo aquela lepra, ele acabou aceitando, mesmo em relutância. Mas agora aquele fariseu, vendo tudo que tinha acontecido ali, a palavra, Jesus, o Messias que eles esperavam, amados, há 2000 anos desde Abraão, eles esperavam o Messias, porque a promessa tinha sido feita a Abraão, que ele enviaria o Messias para salvar.
Aquele homem, mesmo conhecendo a lei, os rolos proféticos, ele não reconheceu Cristo em Jesus, meu Deus santo. Por isso que ele disse: não reconheceste o tempo da vossa visitação. Por isso a vossa casa ficará deserta, a casa somos nós. E não me vereis mais, até que venhas a dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Muito embora eles tenham dito, quando Jesus estava chegando em Jerusalém, entrando, eles disseram: oh, bendito o rei de Israel, bendito aquele que vem no nome do Senhor. Isso para se cumprir a palavra profética, que já dizia no Salmo 118, Davi falando profeticamente: bendito aquele que vem no nome do Senhor. Mas o mesmo povo que disse bendito aquele que vem no nome do Senhor, foi o mesmo povo que mandou crucificá-lo. Então aquilo foi só da boca para fora, mas a palavra profética tem uma força tão grande, que Deus usa o ímpio para fazer cumprir a sua palavra. Amados, Deus quer cumprir a palavra dele na sua vida. Deus quer cumprir tudo que ele tem determinado, e ele vai começar a cumprir com muita rapidez. Mas quebrante, abra o teu coração para ele, não esconda pecados, em nome de Jesus, amém, amados? Dê um aplauso a Jesus, aleluia. Eu quero alinhavar lá em Lucas capítulo 7. Aleluia. Isso está no mesmo contexto. Aleluia. Deus vai mudar algumas coisas aí. É como se tivesse assim a visão. Deus vai fazer focar. E você vai ser você mesmo. Amém? Você vai ser você mesmo. No seguinte sentido: do Espírito Santo tem liberdade para te mostrar: você é meu filho. E eu vou começar a abrir o caminho, eu vou começar a revelar o meu plano. E vai te levantar como um ministro cheio do Espírito Santo mesmo. Eu não estou dizendo que você não seja, mas ele vai te encher muito mais, vai te revestir muito mais, vai te capacitar muito mais. Labrassurianda lamaché. Deus prometeu, ele vai cumprir. Lamassurianda lama. Mas se quebrante diante dele, deixa ele trabalhar. Lamassurianda, deixa ele operar, deixa ele provar, deixa ele te revestir, porque ele é Deus e ele quer fazer o melhor, amém? Ele dá o dom como ele quer, amém? Lamassurianda lama. Lucas, começa a se prostrar diante do Senhor, lá no seu quarto. Ele quer falar algumas coisas para ti. Ele quer endireitar suas veredas. Ele endireita as veredas do meu caminho por amor do seu nome. Ele quer te guiar. Ele quer derrubar barreiras na sua vida que às vezes estão fazendo você resistir em algumas coisas, e Deus vai derrubar as resistências, porque é tempo de quebrantamento, é tempo de unção nova e fresca, é tempo dele fazer as coisas maiores. Receba essa palavra, Sharamanai. Em 4 meses ele vai te dar um carro. Isso vai ser um sinal ministerial na sua vida. Fique com as mãos abertas agora, a partir de agora. Sim. Aguenta a mão. Lucas 7, versículos 29 e 30. Onde estava aquele fariseu? Agora veja bem. Todo o povo que o ouviu, e até os cobradores de impostos. Roger, põe lá para mim. Depois você abre a mão. Lucas 7, 29 e 30. Ok. Todo o povo que o ouviu, e até os cobradores de impostos, justificaram a Deus tendo sido batizados com o batismo de João. Presta atenção nisso. Ele vai falar dos fariseus no versículo 30. Mas olha só que negócio.
Tem muitos dos cobradores de impostos aqui no meio que eram homens riquíssimos. E esses cobradores de impostos eram judeus, israelitas, que a própria Roma os chamou para cobrar impostos dos próprios judeus, do próprio povo deles. Por isso que os fariseus os odiavam. Mas aqueles homens, mesmo sendo muito ricos, porque de fato muitos deles eram corruptos, Deus ama os corruptos também, presta atenção nisso. Ele detesta a corrupção, ele abomina, não detesta só, como abomina, mas o amor continua. Ele amava os corruptos lá. Tanto é que um dos seguidores de Jesus, um dos discípulos, ele era um cobrador de impostos chamado Mateus. Ele estava lá, sentado no seu escritório de Secretaria da Fazenda de Israel. E Jesus passou lá. Não sei como foi aquilo, hein? Foi tremendo. Ô Mateus, sai daí e me segue. Diz que na mesma hora ele se levantou, deixou tudo para trás e foi seguir Jesus. E foi um dos apóstolos. Oh, meu Deus santo. Dá para explicar um negócio desse? Jesus via os corações. Como diz lá em João, capítulo 3, capítulo 2, diz que ele conhecia todos e não confiava neles. Naquela multidão de fariseus, de escribas. Ele conhecia o coração de cada um. Olha só que tremendo. Deus olha para o teu coração, tá? E vê se há simplicidade e humildade nele. É isso que ele busca em nós. E eles, aqueles cobradores de impostos, eles foram para o batismo de João. Por isso que muitos se converteram. Mateus, que foi um dos apóstolos. Zaqueu, que era um homem muito rico, diz na palavra de Deus, e subiu na árvore, como de baixa estatura, ele subiu na árvore para ver Jesus. Ele queria conhecer, ele estava alucinado para conhecer Jesus. Ele não via a hora de ver Jesus frente a frente. Ele subiu para ver, porque tinha uma multidão, e Jesus viu de longe o coração daquele homem. E foi até lá. Ele passou no meio daquele homem, foi até lá. Onde ele estava. Zaqueu, desce da árvore depressa, porque hoje convém dormir na sua casa. Ele saltou de alegria, foi lá, preparou um banquete, chamou os amigos, as amigas, e foram muitos cearem lá com Jesus. E olha que ele disse, olha o quebrantamento daquele coração. Olha, se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Oh, mais que juros e correção, em 4 vezes mais. Olha só que tremendo. E olha, eu dou metade dos meus bens aos pobres. Quando ele falou isso, falou diante de Jesus, e era verdade, ele distribuiu mesmo metade dos bens aos pobres, amados. Olha, quando ele teve aquele encontro, não teve dúvida para ele, esse é aquele que nós esperávamos. Aquele homem, eu tenho certeza que ele era um desses aqui, que tinha sido batizado no batismo de João, de arrependimento. O coração dele estava pronto. Olha como João Batista foi um profeta reformador, reformou o coração das pessoas. Por isso que nós temos uma chamada de reformadores, ministério de unção de reforma. E agora Deus está desenvolvendo mais a visão, está ampliando o desenho, trazendo um portal. Portal é uma ampliação da visão que prepara a volta de Jesus. Ou seja, vai falando, pregando, preparando as vidas para a volta de Jesus, amados. João preparou a chegada de Jesus. Nós vamos preparar a volta de Jesus. Porque Deus não vai fazer se nós não fizermos. Por isso que Ele nos deu o Espírito Santo. A própria presença dEle. Dê um aplauso a Jesus. Aleluia! Por que muitos centuriões se converteram? E os fariseus não? Se os fariseus, que conheciam bem a palavra, não se converteram, então os centuriões não iam reconhecer muito mais do que eles. Eram centuriões de Roma. Mas muitos deles foram ao batismo de João, por incrível que pareça. Se você for ler lá, Lucas capítulo 3, você vai ver. E tinha muitos deles lá. Aqueles que estavam aos pés da cruz, que tinham perfurado as mãos e os pés de Jesus, e que tinham castigado Jesus, açoitado,
Eles converteram e disseram, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Que coisa louca é o Evangelho, hein? Aqueles que você menos espera, muitas vezes são aqueles que vão mais se quebrantar diante de Deus. E está aqui, está a prova aqui. Mas, versículo 30, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus quanto a si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Por isso que eles não aceitaram. Amados, tem muito fariseu hoje na igreja. Estou dizendo aqui, é que você está ouvindo a palavra. Mas eu estou dizendo de uma maneira geral, até para você ser atento com relação a essas coisas. Se atento ao seu coração. Quando você pensar que você sabe, aí que eu vou dizer, você não sabe nada. Não que de mim mesmo eu possa pensar alguma coisa, a minha capacitação vem de Deus. Paulo disse isso em 2 Coríntios capítulo 3. Olha, eu não sou nada mesmo. E tudo aquilo que eu sabia, eu joguei fora, eu joguei no lixo. Fui fariseu, fui isso, fui aquilo outro. Conhecedor da lei, cumpridor da lei, zeloso por ela. Mas eu reputei isso como lixo pela excelência do conhecimento de Cristo. Amados, a mensagem desses dias é simplicidade, humildade. Eu disse aqui outro dia, eu já disse umas 4, 5 vezes, vou dizer de novo. Tem muito rico que é humilde e simples de coração. Como tem muito pobre que é orgulhoso. Como também tem muito pobre que é simples e humilde de coração. Como também tem muito rico que é duro de coração, que é orgulhoso, altivo. O que Jesus busca são os humildes de espírito. Quando ele estava lá na sinagoga em Nazaré, na terra dele, quando ele entrou aquele dia lá em Lucas 4,18, o chamaram, ele estava sentado lá normal, como um qualquer, hein? Ele não estava lá na frente, nas primeiras cadeiras. Não! Ele estava lá atrás. Aí, de repente, o chamaram. Eles o conheciam porque era a terra dele, sabiam que ele era um carpinteiro, filho de carpinteiro. Aqui, né? Falou, vamos chamar lá Jesus. Lê aí. Pegaram lá um papiro que deram para ele ler. E era o papiro do profeta Isaías, onde estava escrito lá em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha a primeira coisa, pelo que ele me ungiu para pregar as boas novas aos humildes de coração. Pobres e humildes de coração é a mesma coisa. Não é pobre, também pobre, mas pobre de coração, que está dizendo a palavra. Bem-aventurados os pobres de espírito, humildes de espírito, porque o reino de Deus pertence a eles. Foi a primeira palavra em Mateus 5,3 de bem-aventuranças que ele disse. Foi com relação aos humildes de espírito, amados. Pensa muito isso a cada dia da sua vida. Porque Deus tem uma obra extensa para fazer ainda. Ele mal começou com você. Então imagina o que ele tem pela frente ainda. Para que você seja um rompedor como ele quer que você seja. Amém? Fecha os teus olhos. Aleluia. Nós somos livres. E seja livre. Seja livre no teu coração. Permita que ele entre e faça nada mesmo. Permita que ele entre e arranque tudo que não presta. Permita que ele entre e arranque tudo aquilo que é do passado na sua vida e que tem te prejudicado. Porque aquilo que é da velha natureza é danosa para nós. É um malefício para a nossa vida. Porque nos empurra para trás. Não nos leva adiante. Mas quando ele tem a liberdade para tirar, ele vai te empurrar para frente, para o alvo, para em Cristo Jesus. Porque ele tem pressa para terminar a obra. Mas não é a tua pressa. Quando eu falo que ele tem pressa, é a pressa dele. Não é a nossa. Não é que você tem que dar cambalhota para ter pressa, você tem que plantar bananeira, não se refere a isso.
Ele tem pressa para que você tenha um coração humilde, aberto para Ele. Essa é a pressa de Deus. Porque quanto mais assim, mais a obra é realizada. Mais você vai ser impulsionado pela força do Espírito Santo de Deus. Mais você vai ter a sabedoria do alto. Sabedoria divina em você, pronto. Todos os tesouros da ciência e da sabedoria estão ocultos em Cristo Jesus. Por que falou ocultos? Porque quando você busca e bate lá, Ele te dá. Quando o teu coração está rendido, Ele te dá a sabedoria dele. Você vai pedir, a porta vai se abrir, amém? Aleluia. Amados, Ele serviu. Só queremos andar na presença dele. Queremos ser atentos, alertas a estas coisas. Porque o Evangelho é para isso, para nós, para aqueles que têm esse coração. E a palavra tem um poder para transformar qualquer um que seja. Tem poder para ir lá, dividir alma de espírito, juntas e medulas, e discernir os teus pensamentos e propósitos. Porque a palavra dele é poderosa. A palavra dele é poderosa para anular os sofismas do inimigo, as fortalezas que muitas vezes ele vem e constrói na tua mente. Amados, não fica ouvindo qualquer coisa por aí, eu te falo em nome de Jesus. Não fica dando ouvidos àqueles que se julgam sábios ou aqueles mesmos que se julgam justos por eles mesmos, porque eles não vão te acrescentar nada. Aleluia. Xaramana. Continua com as suas mãos abertas. Espírito Santo. Continua. Ele é baixado. Tem quebrantamento aqui. Tem quebrantamento. Como eu Yomo no go sabia como no borobo shere abana. Shere ma. Alaba sabia como. Shere me leva. Onoroku. Abre nós a sua vida. O Espírito de Deus está fazendo.
Que tem algum tipo de enfermidade.